renovação em 96 meses. Quais os bancos que estão fazendo, não é mesmo? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Outra pergunta muito frequente: qual o valor liberado? E também quantos dias para aprovar o contrato? Bom, vamos lá, vamos entender exatamente como funciona na prática, tá certo? Vamos primeiramente pelo valor liberado, pessoal. O valor liberado, ele é relativo, não é verdade? Porque vai depender muito do tipo de operação que você está fazendo. Se é um refinanciamento, se é uma portabilidade, até mesmo um saque complementar ou um contrato novo, tá? Mas para que vocês tenham uma ideia de como está agora em 96 meses, certo? Para uma pessoa que ganha um salário mínimo, não fez nenhum empréstimo ainda, tá certo? Aquela pessoa que nós falamos assim, está com benefício limpo, certo? Sem nenhum tipo de empréstimo. No dia de hoje, pessoal, por que eu estou falando no dia de hoje? Sempre vai variar o valor liberado de um dia para o outro, tá? Mas no dia de hoje está liberando aproximadamente R$20.200, tá? Com uma parcela de R$531,30. Então isso para quem ganha um salário mínimo, seja aposentado ou pensionista do INSS e não paga nenhum empréstimo, tá certo? Agora, se você estiver fazendo outros tipos de operação, aí, claro, vai depender de como está o seu contrato para que a gente possa saber exatamente qual o valor a ser liberado, tá certo? Então, por exemplo, um refinanciamento vai depender da quantidade de parcelas pagas, vai depender da taxa do seu contrato, enfim, várias situações e quanto o banco vai liberar para você. A portabilidade, a mesma coisa. Por quê? Cada banco tem a sua taxa de juros, então dependendo, no banco X tem um troco maior, no banco Y tem um troco menor, enfim, vai sempre depender das condições do seu contrato para que a gente possa determinar o valor do troco para o cliente, tá certo? Outra pergunta muito frequente: quais os bancos que estão fazendo a renovação em 96 meses, tá? Então vamos lá. Contrato novo, tá? Contrato novo, praticamente todos os bancos estão atendendo em 96 meses, certo? É a única linha de crédito que nós não temos, vamos dizer assim, restrições, tá certo? Claro, um banco às vezes vai ter uma restrição por uma espécie de benefício, mas aí nós temos outro banco que atende, enfim, esses tipos de situações, mas dizer que tem banco que não está atendendo é praticamente nenhum, tá? A maioria está sim fazendo em 96 meses contrato novo, certo? Depois nós temos o que? O refinanciamento. O refinanciamento já é restrito, tá, pessoal? Não são todos os bancos que atendem refinanciamento, que faz refinanciamento. Não são todos os bancos. Então, por exemplo, Banco Itaú está fazendo, Banco Itaú Consignado está fazendo refinanciamento, como outros também, como o Daicoval também faz refinanciamento, Banco C6 também faz refinanciamento, mas não são todos os bancos, tá certo? Tem que consultar e principalmente simular em sistema para ver se vai ser liberado o refinanciamento. Tem esse quesito também, tá? Porque às vezes você tem contrato naquele banco, aquele banco trabalha com refinanciamento, mas o seu contrato em específico não dá para refinanciar, ou porque não tem quantidade mínima de parcelas pagas, ou por conta da sua taxa de juros, ou por conta da sua idade, ou por conta do troco mínimo. Então, são várias particularidades, tá certo? Então, citei aqui para vocês alguns bancos que fazem sim refinanciamento.
E portabilidade, NL? Portabilidade mais restrito ainda. Não temos muitos bancos fazendo portabilidade, tá? Eu gosto sempre de citar aqui para vocês o banco Daicoval, que está com uma excelente taxa para portabilidade, e o banco Facta, tá, pessoal? Porém, tem que seguir as regras de portabilidade, tá? Como, por exemplo, a quantidade de parcelas pagas, que os bancos pedem pelo menos 12 parcelas pagas para que o seu contrato possa começar a dar limite de troco. Por quê? Muitas vezes, com poucas parcelas pagas, o seu contrato ainda não dá troco para o cliente, tá? Ou seja, ou fica com troco negativo ou nem dá troco nenhum, ou seja, não dá para fazer, tá certo? Então, por isso que os bancos pedem que o cliente tenha pelo menos 12 parcelas pagas, tá certo? Então, taxa de juros do contrato também não pode ser uma taxa lá no pé, né? Aquela taxa tão baixinha assim também não pode ser, porque não se enquadra nas regras de portabilidade. Então, quais os bancos que estão fazendo portabilidade? Gosto de citar então Banco Daicoval e Banco Facta, que estão fortes aí na portabilidade, tá certo? Depois, por último, a última dúvida que muitos querem saber é quantos dias para aprovar? Olha só, pessoal, isso também vai depender do contrato que está sendo feito, tá? Então, por exemplo, uma margem. Pessoal, tem casos de margem que libera no mesmo dia. Nós fazemos agora, por exemplo, daqui 1 hora, 2 horas, o contrato já está pago, dinheiro na conta do cliente. É muito rápido, tá? Refinanciamento também está com essa velocidade. Às vezes pode demorar aí, dependendo do banco, de um dia para o outro, tá? Mas o refinanciamento também tem uma agilidade na sua aprovação, não demora a sua aprovação. Agora, a portabilidade já é mais complexa, né? A portabilidade tem um prazo aí de pelo menos uns 10 dias úteis para a gente conseguir finalizar a sua proposta. Por quê? Nós temos que solicitar saldo devedor. Só para guardar saldo devedor são 5 dias úteis. Depois do saldo pago, nós temos que esperar o banco onde estava o seu contrato excluir o contrato para averbar o contrato novo. Enfim, é uma operação mais complexa que nós colocamos aí em torno de 10 dias úteis para conseguir finalizar uma portabilidade, tá certo?